se escreve com letras maiúsculas, como se fosse um filme que entra para a história da sua história, Fluminense. Fluminense é semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. O Flu venceu 2-1, Luiz Fabiani. Aí, grande canhão Rogério Assis na emoção do rádio e a classificação do Fluminense. Agora aguenta o Renato Gaúcho. Quem é ultrapassado agora, hein? Vai dizer o Renato Gaúcho. Está na semifinal do Mundial de Clubes. 18-9. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. 25 anos de história. A Action Technology, sinônimo de inovação em automação industrial, atinge um marco histórico e impulsiona a indústria. Nossas soluções garantem sua produtividade e transformam o mercado. E para celebrar em grande estilo, patrocinamos a transmissão do novo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Como no futebol, somos precisão. Action Technology, inovação que move o futuro. Há 25 anos. Acesse actiontechnology.com.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. 18h11 está no ar. Esporte em Debate até às 19h30. Você participa do Fala Galera. Qual a sua expectativa para o duelo entre Londrina e Guarani? Existe favorito? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Para a partida contra o Tombense, você manteria o esquema com 3 zagueiros? Opine. 97102-1493, mensagem de texto e também mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Breno Beretta e o seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço, boa noite. Alô, Batista, um abraço para você, boa noite para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, envolvendo o mercado da bola. Finalmente, o Rafael Bilu, atacante, ele que saiu do Guarani há pouco tempo, ele foi anunciado pelo Juventude. Junto com ele, anunciado também volante Hudson e lateral Marcelo Hermes. E o Igor Coronado, aquele jogador que estava no Corinthians, rescindiu com o Timão e acertou com o Sharjah FC, time dos Emirados Árabes. Só que o Corinthians continua devendo para ele 10 milhões de reais e deve parcelar em 18 vezes, Batista. E daqui a pouco uma entrevista com o Roger Silva, ex-jogador da Ponte, que vai, no jogo contra a equipe do Guarani, atuar. Ele é o treinador da equipe do Londrina.
Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa é giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Curte maratonar séries e vibrar com o seu time do coração? Com o Giga Esportes e Cinema, você tem a emoção dos esportes e das grandes histórias. Juntos, é gamer raiz ou competitivo mesmo? O Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa. Com ele, a vitória é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos, com conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. É isso mesmo. E o melhor, planos a partir de R$ 169,99. Acesse agora desktop.com.br e assine já. Desktop sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. E a partir de agora, você que quer assistir de graça nas cadeiras vitalícias Ponte Tombense, segunda-feira, às 19h30, entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp e tem uma senha. Número de WhatsApp e senha no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai pegar o número de WhatsApp que está lá no canal de vídeos e vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e a senha. Nome completo, CPF e a senha. Não precisa responder nenhuma pergunta. Os ingressos serão retirados lá mesmo no Estádio Majestoso, na segunda-feira, dia do jogo, até uns 10 minutos antes do início da partida, na Loja da Macaca. São 10 ganhadores. Não são pares de ingressos. Cada ganhador ganha um ingresso. 10 ingressos para 10 ganhadores. Participe e boa sorte para você. Bandeirantes! Informações da Ponte Preta. Breno Beretta tá chegando no pedaço, diz aí, bebê. Bom, Batista, a Ponte Preta ainda tem sábado e domingo. Para quê? Para treinar bastante para o jogo de segunda-feira às 19h30, jogo importante da Ponte Preta contra o Tombense, e também para quebrar uma sequência de 3 jogos sem vitórias no estádio Moisés Lucarelli. A expectativa do torcedor é grande, os ingressos já estão à venda, um preço bem convencional para o torcedor, até porque jogo de segunda-feira à noite, a Macaca está na 2ª posição do Brasileiro, o torcedor tem que ir, né? Tem que empurrar o time. R$20 é o preço normal de arquibancada, R$10 a meia entrada, esse para o setor de arquibancada. Tem outros setores também no Majestoso, 60-30, aquela parte coberta ao lado da Vitalícia, 80-40 é o setor de Vitalícia, é o valor para acompanhar esse jogo entre Ponte Preta e Tombense. Para falar, antes de falar do time, né, Batista, falar um pouquinho a respeito do CT da Ponte Preta. Em 2010, a Ponte Preta acabou desativando a parte do clube no Jardim Eulina. Tinha a parte do clube e também do centro de treinamentos. Depois, em 2014, com a Copa aqui no Brasil, o que a Ponte Preta fez? Deu uma modernizada, até para Portugal treinar no CT da Ponte Preta. Só que a partir de agora, o que a Ponte está fazendo? Melhorando ainda mais o CT. A gente está vendo as imagens, essas imagens aí aéreas do CT do Jardim Eulina, e nesse espaço
onde a gente está vendo terra no YouTube. Quem não está nos acompanhando no YouTube é a parte onde ficava o Clube da Ponte Preta no Jardim Olinda. 3 campos estão sendo construídos. Centro de treinamento da Ponte vai ficar mais moderno. Nessa primeira etapa, serão 3 campos. Na segunda etapa, o que será construído? Um alojamento para o time sub-20, ou seja, para melhorar ainda mais a categoria de base da Ponte Preta. Mas nesses 3 campos, o profissional também vai treinar. Alguns torcedores mandaram mensagens para a gente, Batista, tanto na hora do almoço quanto ontem também, questionando a respeito, como que a Ponte Preta, por exemplo, está sem dinheiro para pagar os jogadores, né? Teve dificuldade para pagar os jogadores, mas pagou hoje, daqui a pouquinho a gente vai falar, você até trouxe nos donos da bola, né? Pagou hoje os jogadores, mas como que a Ponte Preta está investindo nesse tipo de situação? No orçamento anual da Ponte Preta, já tinha sido estabelecido um dinheiro para esse tipo de situação, para essa reforma. Ou seja, esse dinheiro já conta com o orçamento do ano. A Ponte Preta não arrumou esse dinheiro agora, é um planejamento da Ponte Preta. Então, nessa primeira etapa, os 3 campos e depois a Ponte Preta, na segunda etapa, vai fazer um alojamento para o time sub-20 ficar instalado no CT do Jardim Olinda. Quer comentar sobre essa situação para daqui a pouco a gente projetar o time, Batista? Sim, importante, né? A estrutura é fundamental. Tem uma comparação que a gente pode fazer. Os times do Mirassol e Novo Horizontino já há muito tempo vêm investindo em infraestrutura, com campos de treinamento. Então, o que a Ponte está fazendo e precisa ser elogiada por isso, é montando essa estrutura num terreno próprio, que é no Jardim Olinda, para que realmente a Ponte, no futuro, não fique dependente de não ter dinheiro, até mesmo para pagar salários. O exemplo praticado pelo Mirassol e pelo Novo Horizontino é o que a Ponte está fazendo. E não estou colocando aqui nem o Red Bull Bragantino, que é uma outra história, é uma outra realidade. Mas podemos usar, né, Breno, o Mirassol e o Novo Horizontino como exemplos. Sem dúvida nenhuma, Batista, até porque esses times estão à frente de Guarani e Ponte Preta hoje, principalmente por conta do CT. Eu converso com muita gente ligada ao futebol que fala, né? É tão importante ou mais importante você ter um CT todo estruturado, com campos modernos, né? Campos com condições de jogo, como se fosse o estádio Moisés Lucarelli, por exemplo, que hoje está com um gramado perfeito, o Brinco de Ouro também está com um gramado perfeito, mas é importante essa estrutura, por quê? Porque o clube passa a semana toda treinando, e tem que treinar num local como esse, tem que ter uma estrutura, né? Tem que ter uma estrutura boa de academia, lá no CT do Jardim Olinda já tem essa estrutura, banheiras, muito importante também para a recuperação dos jogadores, lá no CT do Jardim Olinda também já tem essa estrutura, mas quanto mais moderno e mais confortável ficar, melhor para o time se preparar e melhor para a categoria de base também. É muito importante ter essa preparação. Agora, em relação ao time pontepretano, né, a gente não pôde acompanhar nenhum treinamento durante a semana. Não se sabe o que o Alberto Valentim está fazendo ou projetando para o jogo contra o Tombense. O que eu estou imaginando pelo meu feeling? Que ele vai deixar o time um pouco mais ofensivo. A partida contra o Maringá, ele até citou na entrevista coletiva que foi um jogo atípico, mas ele teve que jogar muito recuado. Isso sobrecarregou o sistema defensivo, principalmente o Diogo Silva, que foi eleito o melhor em campo pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, que ele pegou tudo e um pouco mais. Se não fosse o Diogo Silva, a Ponte poderia ter tomado uma goleada contra o Maringá. A provável equipe da Ponte para pegar o Tombense na próxima segunda-feira, no Majestoso, Diogo Silva no gol, véspera de aniversário dele, porque no dia seguinte ele faz 39 anos.
Na zaga contra o Maringá atuaram 3 zagueiros, o Wanderson, o Emerson e também o Arthur. Eu estou imaginando que o Alberto Valentim vai tirar um desses 3 jogadores. Por exemplo, se ele tirar o Arthur, ele pode colocar o Arthur na lateral esquerda, no lugar do Léo Kovic, que atuou nas 2 últimas partidas, mas daí o Léo Kovic iria para o banco de reservas. Ou se ele optar por tirar o Emerson, por exemplo, fica Wanderson e Arthur. Aí na direita o Maguinho, no meio-campo Lucas Cândido, que marcou o gol da vitória sobre o Maringá, aquele chute de fora da área, o Dudu e também o Everton Brito. Eu estou imaginando que o Elvis entre nesse time pontepretano, ele que sequer entrou na partida, ficou no banco de reservas contra o Maringá, mas não entrou no jogo. Mas eu imagino que dentro de casa o Alberto Valentim vai colocar o Elvis. E lá na frente o Jean Dias ao lado do Gé. Esse é o time que eu estou projetando para a próxima segunda-feira contra o Tombense, que já não vence há 6 rodadas, é um time que está mal na Série C do Brasileiro, Batista. 18h24 em Campinas. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 18h26, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada à título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h29. E aí? Como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de uma solução. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e também não tem dor de cabeça. Então faça manutenção preventiva para que ela possa proteger você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas e prolongar a vida útil do seu veículo. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço de todas as lojas e também tem o número de WhatsApp. São 7 lojas para melhor atendê-lo. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bem, nós já estamos com o convidado Roger Silva, técnico da equipe do Londrina. Mas antes, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão e o seu destaque inicial. 1 minuto para você. Alô, Tigrão, um abraço, boa noite. Sempre tudo em 1 minuto ou menos. Boa noite, Batista, um abraço a todos. Vamos lá que fala a galera então rapidinho, só pra gente cumprir aqui o protocolo. Qual a sua expectativa para o duelo entre Londrina e Guarani? Jogo muito equilibrado e a gente com algum otimismo aqui pode imaginar uma 4ª vitória consecutiva do Guarani, mas o jogo vai ser muito difícil contra o Londrina, que tem 19 pontos e é um dos líderes da competição. E o Fala Galera da Ponte. Para a partida contra o Tombense, você manteria o esquema com 3 zagueiros? Não.
Não manteria, não. Ganhou, deu certo, pelo menos em termos de resultado, se não tanto em termos de desempenho lá contra o Maringá, mas eu não manteria, não. Montaria um esquema com um meio-campo um pouco mais realizador, com a volta do Elvis num 4-4-2. Batista. São 18 horas e 32 minutos. Roger Silva está conosco. Quando jogava, era só Roger. Narrei diversos gols do Roger, mas depois que virou treinador, acrescentou o sobrenome. E aí, Roger, um abraço para você, que prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Fala, Batista, boa noite, tudo bem? Como vai você? Tigrão, um abraço para vocês. Prazer estar batendo esse papo aí, uma rádio que sempre tive muito com vocês aí, né? Muitas histórias, muitas coisas boas, e estamos aí para bater um papinho sobre o jogo. E quem acrescentou isso foi lá no Atlético, numa brincadeira lá com o assessor. Ele dizia, a gente precisa tirar o Roger centroavante, né, da frente, vamos colocar o sobrenome, né? E aí, vamos ao Roger Rodrigues ou Roger Silva? Eu falei, não, vamos usar o Silva, né, que é o do meu pai. E aí deu esse nome aí mais extenso. Fez bem, eu, assim, não sei por qual razão, mas sempre tenho na minha cabeça que treinador tem que ter nome e sobrenome, né? Quando só tem o nome, parece que não é treinador ainda. Jogador, tudo bem, mas o treinador parece que tem que ter nome e sobrenome. No caso da Ponte, o Nelsinho, ele acrescentou depois, quando virou treinador, o nome Baptista. Então, só para citar no caso, a Ponte, onde o Roger também jogou. Breno Beretta, a sua pergunta ao Roger, que está no comando da equipe do Londrina, que é o adversário do Guarani, domingo, 4h30 da tarde, com a transmissão da Rádio Bandeirantes e as suas reportagens. Eu queria saber de você, Roger, a respeito desse início muito bom como treinador, né? Porque tem vários ex-jogadores, até ex-jogadores de qualidade. Eu vou citar um exemplo. O Alex, por exemplo, foi um gênio jogando bola, ele ainda não engrenou, não vingou como treinador. Mas você já tem acesso, você está comandando muito bem os clubes pelos quais você passa, agora no Londrina, tem chance de acesso também. Eu gostaria de que você falasse sobre esse seu início, sobre a sua preparação. Prazer em falar com você mais uma vez, Roger. Fala, Breno, prazer também, um abraço. Cara, eu acho assim que eu me preparei, fui estudar, eu fiz um camp, né, com o Roger Machado, eu fiquei 15 dias com ele no Grêmio, fiquei mais 8 dias com o Mano Menezes no Inter, passei um tempo com o Jair Ventura, fui aprender, fui ouvir, entender o que eles pensavam sobre jogo, por que eles davam tal tipo de treino, por que eles jogavam um mais ofensivo, o outro mais defensivo. Eu acho que isso tem sido um agregador nessa jovem carreira minha. Procurar entender o que pede o futebol de hoje. Fiz também alguns cursos sobre fisiologia do esporte, fui entender a parte física, qual era a divisão de métricas, o que era importante usar em um dia, no outro dia, quais distâncias que teriam que ser percorridas. Eu acho que passa tudo por um pouco de estudo e também acho que pela minha experiência como treinador, como jogador. Acho que tem muita coisa que eu trago da minha experiência como atleta, para minha gestão de treinador. Tem dado muito certo, sim. Nós estamos muito felizes de estar aqui no Londrina. A gente também entendeu que era hora de trocar o Atlético. Muito tempo na casa, era o momento de entregar e seguir uma nova direção. E nós estamos bem aqui, estamos felizes. Começo de trabalho, bastante coisa para a gente evoluir, mas uma casa muito boa para trabalhar, para produzir, e a gente acredita que nós podemos fazer um bom trabalho. Estamos entrevistando o Roger Silva.
Ele que foi formado no aço da base da Ponte Preta, 167 partidas, 58 gols marcados pelo time alvinegro de Campinas. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Roger. Pô, mas que prazer a gente conversar novamente com o Roger, que é uma grande personalidade do futebol brasileiro, do futebol paulista, do próprio futebol de Campinas. Roger, queria falar um pouquinho com você, um grande abraço, a respeito da sua vida profissional, mas claro que passando um pouquinho pela vida pessoal, pela sua evolução, inclusive, como ser humano. Você já foi o Roger Pitbull, do Flor de Lis, me perdoe, o Roger da balada, o Roger que gostava de se divertir. Pois o Roger amadureceu, o Roger se converteu, mudando inclusive de religião, o Roger constituiu família, o Roger teve as dificuldades que todos nós conhecemos, da sua linda e maravilhosa filha, com os problemas todos lá de trás, e tudo isso te fez amadurecer muito como um ser humano. E a gente percebe hoje você um cara centrado, um cara maduro, um cara que sabe o que quer, um cara que planeja todas as suas ações sendo no campo de futebol ou fora dele. E a minha pergunta é nessa linha que a gente conheceu você, menino, subindo para o profissional da Ponte com 16 anos. Se o Roger tivesse adquirido esse amadurecimento que ele tem hoje e que já encontrou como jogador, mas um pouco antes, ele teria ido mais longe na carreira como atleta profissional? Grande abraço para você, Roger. Um grande abraço para você, Tigrão. Obrigado pelas palavras. Há algum tempo, eu tenho feito terapia e para entender um pouco sobre a cabeça, sobre a vida, até porque a Júlia, ela está no 2º ano de psicologia. E quando eu era menino, psicologia era coisa de gente doida, de doente, de gente que estava com a cabeça meio atrapalhada. E hoje eu procuro uma ajuda. Então, todas essas falhas minhas, jovens, eu acho que é cenário da minha criação, né? Eu tive uma criação boa pelos meus pais, mas as minhas referências eram essas, né? Eu não conseguia entender que ter um comportamento melhor, daqui a pouco evitar o álcool, se dedicar mais no trabalho, era proveitoso, valoroso, e isso me levaria a uma etapa maior. Então, eu acho que eu, graças a Deus, eu consegui, ainda como atleta, reverter isso, ter uma carreira limpa, principalmente do meio para o final. Os lugares onde passei, graças a Deus, as portas sempre abertas para me receber, não como centroavante, mas como pessoa. E é isso que eu valorizo. Graças a Deus pela minha esposa também, que suportou talvez o processo mais difícil, né? Ele era jovem ali e emocionado, né? E hoje, realmente, um cara muito mais centrado, um cara muito mais tranquilo até demais, um cara de 40 anos, virei um cara muito caseiro, um cara muito família. As minhas jantas com um amigo ou outro, com os meus irmãos que eu amo estar perto. E realmente, eu acho que se eu tivesse todo esse conhecimento que eu tenho hoje, ajudas de pessoas que me ajudaram, eu poderia ter sido ainda melhor jogador. Eu me culpei por muito tempo, me chateou, sabe? Quando a gente olha e fala, pô, poderia ter guardado mais grana, poderia ter feito valer melhor a oportunidade de jogar no São Paulo, ter sido mais responsável. Mas também a terapia me ajudou a entender que eu fui fruto daquela criação, era aquela informação que eu tinha. Eu achava que a Disney era em outra dimensão, que isso não existia. São coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Mas que bom que deu para recuperar, ser um cara mais sereno hoje, um cara que sabe viver os momentos,
mas eu costumo brincar que eu sou um cara de 40 anos, num corpo de 60, 70. Eu gosto de ficar em casa, assistir meus joguinhos e ficar com a família. Tá certo. Ô, Roger, falando um pouco do seu time, o Londrina, você perdeu aí o Pablo Juan, jogador talentoso, 22 anos. Foi lá pro Nacional da Ilha da Madeira, Portugal. Já tem um substituto, o time do Londrina, como que está preparado para esse jogo de domingo? Foi uma grande perda. Até pedi para a diretoria para tentar não negociar esse jogador nessa janela. Jovem, cara de muita potência, bom finalizador, mas a proposta realmente era algo irrecusável para a SAF. Nós temos o Cariús, um cara mais experiente, um perfil mais diferente, né? Um cara mais finalizador, um cara de última bola, mas um trabalhador, um cara que conhece bem a divisão. Acho que nós estamos bem servidos. O Londrina está no mercado para essa janela que se abre quinta-feira, para trazer mais um 9, para reforçar ainda mais o seu elenco. Nós precisamos ser assertivos nessa janela, é isso que a gente tem dito. Mas nós estamos satisfeitos com aquilo que o Cariús tem produzido. Acredito que ele possa entregar um grande jogo. Breno, mais uma pergunta. Tem tanta coisa legal, bacana para perguntar para o Roger que infelizmente não vai dar tempo, mas eu vou colocar duas em uma para você, Roger. A primeira, como que você vê o adversário de domingo, né? Porque o Guarani está embalado com 3 vitórias seguidas, agora com o comando do Marcelo Fernandes. E eu gostaria, como o adversário é o Guarani, de voltar lá atrás, no passado, e até para falar como que ficou sua cabeça naquela época, quando você jogou no Guarani? O seu profissionalismo foi muito grande, porque você saiu do Guarani como artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro, negociado com o futebol japonês, mesmo tendo toda a raiz na Ponte Preta, todo mundo sabendo que você é pontepretano desde pequeno, você foi muito profissional e foi artilheiro com o Guarani e até quase chegou a voltar para o Guarani um tempo depois, 2 anos depois, né, Roger? Bom, falando um pouco do momento do Guarani, a gente pôde acompanhar o último jogo, realmente vive um grande momento. É o último jogo com 3 zagueiros, mudou um pouquinho o sistema. A gente gosta muito do Diego Torres, né? Um cara que tem a bola, um cara de refino. Acho que a grande contratação, sem dúvida, é o Bruno, centroavante, um cara que eu enfrentei ano passado pelo Volta Redonda. Acho que realmente o Marcelo arrumou uma equipe. A gente vê uma equipe muito equilibrada, uma equipe que compete muito, mas é um campeonato muito igual. Um campeonato onde o fator casa ele prevalece muito. Nós temos que fazer valer, nosso estádio vai estar cheio, nossa torcida também está num momento legal, a equipe vem de 2 vitórias. Realmente a gente está com muita esperança de fazer um grande jogo, mas máximo respeito ao momento que o Guarani vive na competição. É uma recuperação respeitável, vem numa crescente, e nós precisamos ter o máximo de lucidez para fazer um bom jogo no domingo. Com o prazer de ter jogado, acho que eu fui profissional, fui um cara que fiz o meu melhor, respeitei a camisa do Guarani o máximo, trabalhei duro, já era um tempo novo da minha vida, já era um cara muito mais profissional, muito mais responsável. Então, acho que, sim, existe uma rivalidade, até porque eu sou do outro lado da cidade, eu sou branco e preto, nunca escondi o meu amor, o meu carinho pela Ponte, o meu respeito, e vai ser assim eternamente. Eu espero que lá no meu caixão, quando eu for, esteja uma bandeira da Ponte, porque foi quem abriu a porta, mudou a história da minha casa, da minha família. Hoje, se eu tenho 4 irmãos formados na faculdade, 3, né, e minha mãe, foi porque de alguma forma a Ponte Preta me abençoou lá atrás. Então, sempre o meu carinho, mas realmente fui muito responsável e foi um prazer, cara. Prazer ter defendido como todos os outros clubes do Brasil. Domingo vai ser derby para você? Não, Batista. Roger Silva agora é treinador.
Acho que a rivalidade está muito mais entre o torcedor contra mim, né, entre aspas. Roger agora a bolsa é diferente. Quando jogador eu acho que tinha esse prazer de vencer, até porque eu sou da cidade. Era importante eu, de alguma forma, tirar uma onda com a rapaziada. E quando eu perdia, a rapaziada também tirava essa onda comigo. Mas hoje não. Hoje é sobre trabalho, é sobre eu estar construindo a minha carreira. Eu sou um jovem treinador ainda, tenho muita coisa a amadurecer, a crescer. Então, para mim, zero rivalidade. É óbvio, quero muito ganhar. Tenho muitos amigos bugrinos, né, que já me encheram o saco essa semana. Mas é um jogo importante para nós. A gente pode ser líder do campeonato, uma vitória, alguns tropeços. É isso que é assim que a gente vai encarar. Olá, Tigrão. A última pergunta será sua. Roger, você trabalhou no exterior, jogou futebol fora do país, na Ásia, no Japão, entre outros locais. Hoje existe um modismo no futebol brasileiro, que é essa enxurrada de treinadores estrangeiros, sul-americanos e predominantemente portugueses. Como é que você vê isso? Você que está no início de carreira, já sendo consolidada, mas como é que você vê isso? É bom para o futebol brasileiro? É ruim? Demonstra um desprestígio do profissional brasileiro? Ou você encara com naturalidade algo que é uma onda que daqui a pouco passa? Se você acha que está sendo diminuído o potencial e menosprezado o potencial do profissional técnico brasileiro, ou é meramente circunstancial, pontual e momentâneo o que está acontecendo? Tigrão, eu acho que nós temos um pouco de culpa. Nós que deixamos essa porta aberta, muito aberta. Eu acho que a porta ela tem que estar aberta, mas ela está escancarada. Eu acho que nós precisávamos ter um pouco mais das nossas referências, né? Murcy, Felipão, Luxemburgo. Existem 1000 críticas neles, mas as personalidades deles levaram eles à seleção brasileira, a títulos, a dirigir as grandes potências do Brasil. Eu acho que falta um pouco na nossa geração treinadores com um pouco mais de personalidade firme, sabe? Não ter medo de perder o emprego e jogar como tem que jogar o futebol brasileiro. É assim que eu penso. Talvez eu possa estar errado, eu sou jovem na profissão, estou aprendendo, mas eu acho que quem deixou a porta aberta foram nós. A gente vê uma enxurrada de treinadores de fora que não tem títulos pesados, que não tem grandes conquistas lá fora, que não dirigiram grandes equipes. Isso eu acho um pouco demais, né? Mas eu acho que essa campanha agora do Renato está nos representando com excelência, mostrando que ele poderia sim ser o treinador da seleção brasileira, levando o Fluminense a uma semifinal de Mundial. Eu acho que as coisas devem voltar para o lugar. Mas eu acho que a gente também precisa fazer o que a nossa geração, que eu digo esses caras mais jovens, tem feito. Estudar mais, ser mais organizado nas suas dinâmicas de treino, ter personalidade de confrontar um presidente, um diretor, não temer perder o emprego, ter convicção naquilo que a gente está fazendo. Como nós somos. É assim que os brasileiros se consolidaram, com força, com jogo. Então eu acredito, mas eu não vejo que também é tudo ruim. Daqui a pouco a gente está aprendendo um pouco. Falavam-se muito do Abel. Para mim, hoje o Abel é uma referência. Abel sabe jogar ofensivo, sabe jogar defensivo, sabe defender, sabe atacar. Enfim, eu acho que a gente pode aprender, mas eu tenho certeza que nós temos bons treinadores no Brasil. Eu não tenho dúvida que nós precisamos ser um pouco mais valorizados, os clubes acreditarem um pouco mais em nós, mexer as peças para nos ajudar. Eu tenho certeza que a gente tem para dar e responder também. Valeu, Roger, um grande abraço, muito obrigado aqui pela entrevista, valeu, um abraço e vamos marcar até uma outra, né? Você tem uma resenha maravilhosa, muito bom falar com você, grande abraço. Obrigado a vocês, abraço pessoal de Campinas, Deus abençoe aí, daqui a pouco nós estamos juntos aí, um abraço.
Abraço, muito obrigado. Roger Silva, técnico do Londrina. Ponto 10, pizzaria e restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Todos os dias no almoço, buffet à vontade por quilo e pratos executivos à la carte também. Nas noites de terça a sábado, no jantar, tem rodízio de pizza, a mais gostosa de Campinas, tem pratos executivos e à la carte, tem também, no período da noite, diversas porções. É para o seu happy hour. Atenção para a sensacional promoção do Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rodízio de pizza a R$ 59,90 e chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Intervalo depois, o Breno Beretta vai atualizar as informações do Guarani. 18h54, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje é dia de decisão para Palmeiras e Chelsea, que jogam às 22 horas no horário de Brasília, em Filadélfia. Mundial de Clubes, quartas de final, valendo vaga na semifinal da competição. O provável Palmeiras do técnico Abel Ferreira: o Everton no gol, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan, Aníbal Moreno, Richard Rios e Estevão, Maurício, Alain ou Facundo Torres e Vitor Roque. Já o Chelsea do técnico Enzo Maresca, com Sanchez no gol, Malo Gusto, Claboá, Cauê e Cucurella, Caicedo, que acaba não atuando porque está suspenso, então no seu lugar entra o Reis James, Enzo Fernandes e Cole Power.
Pedro Neto, que ainda é dúvida, e Delap. Também existe a possibilidade da presença do brasileiro João Pedro, que foi recentemente contratado. A bola rola, portanto, às 22 horas. A arbitragem será do austríaco Alireza Fagani. Portanto, a bola rola. Tem Palmeiras, Mundial de Clubes, hoje 10 horas da noite. Palmeiras e Chelsea. Entrei na Brasitone, dei um up na internet. Conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora. É tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 58 minutos. Lembrando que o Fluminense é o primeiro classificado para as semifinais do Mundial. Venceu hoje o Al Hilal, placar de 2-1, um golaço do Martinelli. E aí o Al Hilal empatou e o Hércules marcou o gol da vitória, tempo normal, 2-1 para o time do Renato Portaluppi. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Tem lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. 19 horas, informações do Guarani, que enfrenta o Londrina, domingo às 16h30, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, o Guarani hoje realizou um treinamento no estádio Brinco de Ouro da Princesa e logo na sequência o time já viajou de avião, já está em Londrina. Amanhã, no solo do Paraná, o Guarani realiza o último treinamento antes do jogo do próximo domingo, 16h30, no VGD, onde o Londrina está mandando os jogos em 2025. Aliás, um estádio bem acanhado, muito provavelmente para ter essa pressão da torcida, porque lá a capacidade do estádio é de 8.000 torcedores apenas. O Guarani ainda não está definido pelo técnico Marcelo Fernandes, mas eu vou passar uma provável escalação, porque o Caio Melo está recuperado. Ontem, no que eu pude acompanhar do treino, ele estava batendo bola, correndo, ou seja, não está sentindo mais um desconforto na coxa. Guarani deve ir a campo com Andrei no gol, Cicinho na direita, aí na zaga o Rafael e o Alan Santos. Não sabemos se o Matheus Sarará vai atuar como um
terceiro zagueiro ou se ele vai jogar como volante, né? E na esquerda, o Emerson Barbosa, que hoje renovou o contrato com o Guarani. Ele tinha contrato até o final do Campeonato Paulista, renovou o contrato até o final de 2028, pondo fim às especulações que ele poderia sair ou para o Cuiabá ou mesmo para o Paysandu. Aí no meio-campo, o Natan não joga mais pelo Guarani, foi negociado com o Remo. O Kelvin deve assumir essa posição, ao lado dele, provavelmente a volta do Caio Melo e o Diego Torres armando as jogadas. E na frente, o Isaac, ora ajudando o Diego Torres na armação e ora ajudando o Bruno Santos lá na frente. Eu vou passar também a provável escalação do Londrina, do técnico Roger, que falou com a gente agora há pouco. O Londrina deve ir a campo com Luiz Daniel no gol, Cédric, Caio, Wallace, aquele mesmo que era do Flamengo, Wallace zagueiro, e o Maurício na lateral esquerda, no meio-campo. João Tavares ou Marco Antônio, Lucas Marques e Robson na frente. Iago Teles, que é o artilheiro dessa Série C, ele divide a artilharia com mais 2 jogadores, né? O Edson Cariús, que o Roger citou agora há pouco, que é o 9 do time do Londrina, e também o Vitinho. Esse o Londrina para encarar o Guarani. Lembrando que o Londrina só perdeu um jogo nesta Série C e foi para o líder Caxias fora de casa. Batista. São 19h03, intervalo, e depois o Tigrão vai analisar o esquema de jogo do Guarani para pegar o Londrina aqui na Bandeirantes. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 19h06 em Campinas, terminou a promoção dos ingressos para Ponte Tombense, segunda, 19h30. Não participe mais, agora já vamos fazer o sorteio, 10 ingressos para cadeiras vitalícias. Então, não participe, todos que participaram estarão concorrendo, não são pares, são 10 ingressos que serão retirados na segunda-feira, na loja da Macaca, lá mesmo no Estádio Majestoso. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Este é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas.
uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e também em hortifrutis, aqui na região de Campinas. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 É da Aroma das Ervas, esse chimichurri da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Bom, Tigrão, a sua análise, o Breno Beretta disse aí, o técnico, claro, evidentemente não divulgou o time. Time só 1 hora antes do jogo. Então, jogo 4h30 pelo protocolo da CBF, só às 3h30 dentro do Concentração com o incomparável Edu Pinheiro, que domingo estará aqui no comando. Mas, especulações, possibilidade dele usar um esquema defensivo como foi feito diante do Retrô. Retrô foi fora de casa e aí esse jogo também é fora de casa contra a equipe do Londrina. E aí, Tigrão, você entraria com o Sarará como um falso zagueiro ou vai no esquema mais tradicional, ortodoxo, no 4-4-2? Você sabe por quê que eu acho que essa possibilidade é muito viável do Sarará fazendo ali o lado esquerdo, defensivo, ora zagueiro, ora ala, para liberar o Emerson? Porque o Guarani não vai poder contar com o Rafael Bilu, né, que é um atacante que, aliás, marcou gol lá contra o Retrô, nesse jogo ao qual você se referiu agora há pouco. Então, cresce a expectativa e a possibilidade, a chance de que ele realmente use esse esquema. Porque daí ele liberaria o Emerson praticamente como um ponta, né? E aí centraliza o Brunão e vê o que ele arma do outro lado. E mais um detalhe que pode justificar ele ter um homem a mais de bloqueio, de contenção na sua primeira linha. E qual é esse motivo? Também a ausência de outro titular que vinha muito bem e que não vai jogar mais, que foi negociado, que é o Natan Camargo. Então veja, primeiro ele tem que definir quem vai ser o substituto do Natan. Eu apostaria no Kelvin. Kelvin. Nome difícil, né? Não é Kelvin, não é Kelvir, não é... É Kelvin, seco. Essa é aquela do cartório, né, Batista? Chega até... Kelvin. Como é que vai chamar? Kelvin, eu tô muito feliz, é meu filho. Aí o cartorário já aproveita e dá um tapa também, e aí vira essas coisas. Bom, não é problema nosso, a lei autoriza. Então tá tudo certo, boa sorte pro Kelvin. Então ele tem que definir quem vai ser o substituto do Natan, como é que ele vai armar o lado direito sem o Bilu, que é o cara que faz ali aquela diagonal sendo canhoto, sei, talvez o João Vitor, eu não sei como é que ele vai armar. Certo é que o Brunão vai estar centralizado. E eu acho que, baseado na boa experiência que ele teve, que surpreendeu inclusive o Retrô, com o Sarará fazendo essa função híbrida de um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, barra um lateral esquerdo, marcador, para empurrar o Emerson para frente,
essa possibilidade cresceu muito. Primeiro pelo êxito alcançado na última partida do Guarani fora de casa, que foi exatamente com essa contra o Retrô, onde o Guarani ganhou por 2-0. Segundo, porque depois que isso aconteceu, o Marcelo perdeu 2 jogadores titularíssimos, o Natan Camargo e o Rafael Bilu. Então eu acho que essa possibilidade é viável e se ele fizer, eu acho que ele acerta, eu acho que ele vai compactar bastante a marcação, deve jogar reativamente. Eu não acredito que saia para um jogo franco e aberto, numa pressão muito grande, num estádio acanhado contra o Londrina. Acho que ele deve atrair, deve esperar. Claro que com a bola tem que jogar um pouco também, não adianta ficar só reativo, mas não acredito que ele tome iniciativa, que vá marcar alto o Londrina, absolutamente. Muito pelo contrário, quem deve subir forte a marcação é o time do Roger. Então eu penso nessa possibilidade que você colocou como muito próxima de acontecer e aposto num jogo extremamente equilibrado, mas onde não dá absolutamente, de forma nenhuma, para a gente descartar uma possibilidade de vitória do Guarani. E nós temos aqui a imagem do estádio VGD. Passou por reformas neste 2025 o time do Londrina, que mandava os jogos no Estádio do Café, passou a utilizar o seu estádio VGD. É um estádio pequeno, acanhado, mas tá bem arrumadinho, né? O gramado parece bom, a arquibancada pintadinha, então tá tudo legal, né? Poderíamos assim, para quem não tá com a imagem, quem tá no YouTube tá vendo aí. Tá vendo o Tigrão lá no cantinho lá em cima e tá vendo na proporção maior da tela o estádio onde vai acontecer o jogo. Poderíamos assim dizer que é uma rua Javari pintada de azul. Acho que sim, né? Acho que talvez Herminometo seria mais apropriada Herminometo essa comparação. é muito maior, Batista. Eu acho que parece tem capacidade para 20 mil. Aqui 8 parece mil. o estádio do Marília. Verdade, também, Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Também é maior do que esse aqui. A cor lembra bem, mas o tamanho tá mais para Fazendinha / Javari. Ô Breno, para fechar o bloco do Guarani, Copa Paulista, Guarani joga onde nesse final de semana? O Guarani vai enfrentar o São Bento neste final de semana, né? Às 3 da tarde, neste sábado, jogo importante para o Guarani, jogo lá em Sorocaba, para o Guarani tentar se reabilitar na Copa Paulista. A gente não sabe qual time o Marcelo Cordeiro vai colocar em campo, até porque ficou definido que a partir de agora ele vai treinar durante toda a semana com o time. No último jogo ele fez apenas um treinamento. A expectativa para saber qual time que ele vai colocar em campo e, é claro, também para o Guarani se reabilitar na Copa Paulista. E a informação é de que o João Vitor e o Pablo Baianinho não viajaram com o time da Série C e foram liberados para esse jogo de amanhã pela Copa Paulista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Fluminense, primeiro semifinalista do Mundial de Clubes. Agora há pouco nos Estados Unidos, o time carioca bateu o Al Hilal da Arábia Saudita pelo placar de 2-1 e garantiu vaga na semifinal. Espera o vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea, que jogam hoje às 10 horas da noite. Aliás, esse jogo de semifinal será na terça às 4 da tarde. Amanhã, a definição dos demais semifinalistas. 1 da tarde, horário de Brasília, tem PSG e Bayern de Munique. E às 5 da tarde, mais um confronto europeu entre Borussia Dortmund e Real Madrid. É o Mundial de Clubes na sua reta final. Destaco agora o Campeonato Brasileiro da Série B. Logo mais às 7 da noite, tem Coritiba e Volta Redonda pela 15ª rodada da competição. Pela Copa Paulista de Futebol, daqui a pouquinho a abertura da 4ª rodada com 2 jogos. Em Piracicaba, pelo grupo do Guarani, 8 da noite, tem 15 Primavera. Pouco mais cedo, em Taubaté, jogam Taubaté e Portuguesa Santista. Amanhã, às 3 da tarde, tem Rio Branco e Paulista. No mesmo horário, Santo André e São Caetano. 5 da tarde, Grêmio Prudente e Araçatuba, São Bento e Guarani. Também amanhã, às 5 da tarde, jogam União São João e Francana. Às 7, Noroeste e Linense. Às 5 da tarde, tem São José e Oeste. A rodada será complementada no decorrer da próxima semana. Para fechar, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, amanhã a abertura da 11ª rodada. Na tela da Band, 5 da tarde, tem Ituano e Retrô. No mesmo horário, Náutico e Floresta. Amanhã também CSA e Caxias, Confiança e ABC. No domingo, 4h30, tem Londrina e Guarani, além de Anápolis e Itabaiana, Ipiranga e Maringá, Brusque e Figueirense. Na segunda-feira, às 7h30, Ponte Tombense, Botafogo da Paraíba e São Bernardo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h20, já tenho aqui os nomes dos sorteados para os ingressos. Jogo de segunda-feira, 19h30, Ponte Tombense, para o setor de vitalícias. 1, Albino Carlos de Jesus. 2, Aldo de Souza Santos. 3, Emerson Severino. 4, Gustavo Cirino. 5, Lavínia Vieira da Silva. 6, Luiz Gustavo Gomes Augusto. 7, Patrícia Jung Silveira Santos. 8, Sérgio Luiz Bernardino. 9, Silvia Helena Lopes Cardoso. E 10, Vinícius Trevisan de Castro. Vou repetir: 1, Albino Carlos de Jesus. 2, Aldo de Souza Santos. 3, Emerson Severino. 4, Gustavo Cirino. 5, Lavínia Vieira da Silva.
6. Luiz Gustavo Gomes Augusto. 7. Patrícia Jung Silveira Santos. 8. Sérgio Luiz Bernardino. 9. Silvia Helena Lopes Cardoso. E 10. Vinícius Trevisan de Castro. Parabéns a todos os ganhadores. Muito obrigado para todos que participaram. Os ganhadores vão retirar na loja da Macaca na segunda-feira até às 7h20. Levar um documento que contenha o seu CPF. Chegando lá na loja da Macaca, procure pelo balconista e diga que você foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. Mas leve o documento que é para comprovar lá na relação que você realmente ganhou o ingresso, tá bom? Abraço, muito obrigado para todos que participaram e uma vez mais, parabéns para todos que ganharam. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Alô Batista, alô amigos aí do estúdio e bugrinos. Quem fala é Felipe Nariz de Bruxa, de Valinhos. Ô Batista, eu acho que o Guarani no próximo jogo com Londrina tem que continuar com aquela mentalidade vencedora, né? Que o nosso treinador Marcelo, ele implementou. Então a gente deixou o que passou, né? E cada jogo é um jogo e vamos partir para cima e ganhar esse jogo aí para permanecer para voltar pro G8, né? E aí fica claro como tem dirigente de futebol que não entende nada, né? Teve o supervisor passado que dizia que hoje em dia não é necessário mais um time ter meia, né? E com a contratação aí do nosso meia esquerda, a bola tá chegando no centroavante, né? Batista, muito obrigado aí, sou bugrino da pele até o osso. Se você puder, faz uma gentileza, manda um abraço para minha mãe, a dona Vera. Ela tá morando em Ubatuba, Perequiaçu. Ela, quando morava em Campinas, todo jogo tava lá, né, prestigiando, e ela acompanha você diariamente, viu, Batista? Aí, pelo YouTube. Manda um abraço para ela. Um abraço a todos e vamos que vamos. Dona Vera, é isso? Dona Vera em Ubatuba. Tá morando bem, hein? Praia, que delícia. Grande abraço, muito obrigado aí pela audiência, que Deus te abençoe e você indiscutivelmente está no paraíso. Esse é o sonho de muitas pessoas. Olha, quando se aposentar e tal, aí você já está no paraíso, Dona Vera. Muito obrigado pela audiência. E o ouvinte Eduardo Moraes Vila Padre Anchieta. No Esporte e Debate Nacional, a semana inteira os apresentadores e comentaristas falaram mal do Renato Gaúcho, dizendo que ele é muito mais personagem do que treinador. Se possível, eu gostaria de ouvir o Tigrão falando um pouco bem do treinador do Fluminense. Você arrisca, não sei se o Tigrão vai falar não, sem bem, problema. né? Então sem você problema. arrisca em colocar isso na boca do Tigrão. Imagina, não, o que é justo e é certo, o Renato está fazendo um grande trabalho no Mundial de Clubes. Está jogando cada partida contra cada adversário, escalando o time de um jeito e com uma armação. Então a gente aqui tem que ser justo. O Renato de vez em quando passa um pouco da linha e do ponto nas suas declarações, mas eu, por exemplo, e não é agora, aí seria oportunismo de minha parte, mas lá atrás, quando levaram Fernando Diniz, Dorival Júnior, né? Aquele outro treinador que era da Sub-20 e nunca tinha dirigido a seleção brasileira e nem tinha dirigido nenhum time profissional, clube, aí vira técnico da seleção brasileira principal, Ramon. O Ramon jogou muita bola, inclusive com a camisa do Vasco. Toda vez que ocorreu esse tipo de aventura, eu sempre falei aqui do nome do Renato. Sempre falei. O Renato tem algumas atitudes, às vezes, nas coletivas e tal, às vezes um pouquinho de salto acima do que a gente gosta para um treinador de futebol, às vezes um pouquinho prepotente,
Mas ele está fazendo um grande trabalho. E eu estou colocando aqui o meu elogio publicamente. E não é em cima de resultado, não. Tenho visto os jogos e o Fluminense tem vencido e tem convencido e tem mostrado uma versatilidade tática que talvez se constitua no maior trabalho do Renato Gaúcho até hoje, já na sua longa carreira como treinador. Este talvez seja o melhor trabalho dele no que tange a gente calibrar e avaliar realmente a sua condição, inclusive de conhecimento tático. E agora na lata. Responde na lata. Coutinho rescindiu com o Aston Villa e assina em definitivo com o Vasco. Meia usará a camisa 10 a partir de agora e vai assinar vínculo de 1 ano até metade de 2026. E aí, Breno, qual o conceito da passagem do jogador pelo futebol brasileiro até o momento? Conceito ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Até agora, Batista, regular, porque ele não conseguiu jogar ainda no Vasco. Vamos ver se nas mãos do Fernando Diniz, quando voltar ao Brasileirão nessa reta final, ele consegue jogar bem. E você, Tigrão, a sua opinião sobre o tema? Conceito regular. Vamos lá, Tigrão, quem será o segundo semifinalista? O Fluminense venceu hoje o Al Hilal 2-1. Já é o primeiro semifinalista do Mundial de Clubes. E aí, Palmeiras ou Chelsea? Dê aí o seu palpite e, se possível, o placar do jogo de daqui a pouco, 22 horas, com a transmissão de Ulisses Costa aqui na Rádio Bandeirantes. Não vi nenhuma partida boa do Chelsea até agora. Só meia boca. Se o Palmeiras jogar o que pode levar. Sabe o que me preocupa? 3 desfalques de titulares importantíssimos: Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez no mesmo compartimento. Mas o Abel tem competência, apesar do seu jeito, às vezes também, a exemplo do Renato Gaúcho, passa um pouquinho, às vezes, da linha e do ponto. Mas se o Palmeiras jogar o que pode, o meio-campo rendendo, Rios voando e etc., e o Estevão inspirado, Palmeiras não é favorito. Até pelo orçamento, mas o orçamento está provado no campeonato que não ganha jogo. Acho que pode passar o Palmeiras. Se passar, para mim não vai ser nenhuma surpresa. E para você, Breno Berento, seu palpite, a bola rola às 10 da noite e você, ouvinte, acompanha aqui pela Rádio Bandeirantes. E aí, bebê? Vou manter o mesmo voto que eu dei nos donos da bola. Falei que passava o Fluminense, vai passar o Palmeiras também. Acredito numa vitória magra, 1-0 para o Palmeiras. Vai passar o Palmeiras mesmo com os desfalques, eu confio no trabalho do Abel. Aliás, dos palpites dos donos da bola, você já garantiu 50%, hein, bebê? Tô esperando agora os outros 50%, né? Tô torcendo pro Palmeiras, mas eu confio muito no trabalho do Abel Ferreira, por isso que eu votei no Palmeiras também. Valeu, Breno, um abraço para você. O Breno que estará nas reportagens domingo, 4h30. Esse jogo com a transmissão aqui na Rádio Bandeirantes, Guarani e Londrina. Abraço, bebê. Valeu, Batista, um abraço a todos, um ótimo final de semana. Domingo tamo junto. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã. Você estará na tela da Band com Ituano e Retrô. Obrigado, Batista, um abraço. Até amanhã, um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Final de programa, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora,